Olá, meu querido aluno, chegamos à nossa aula de profetas, né? Proféticos. Tá animado? Preparado? Não sei aí como é que você tá me assistindo, mas ó, se ajeita na cadeira, prepara, presta atenção, anota, pega aí, ó, anota. Eu sei que hoje tem a IA, tem muitos recursos, mas faça o seu melhor para a gente extrair o melhor aqui da nossa aula. Com certeza tem coisas ricas aqui para a gente aprender e colocar em prática também, né? Não só ter elementos aqui de ortodoxia, mas também de ortopraxia e não, por que não também ortopatia, o sentimento correto, né? Então vamos lá, proféticos. Quero fazer uma introdução rapidinha aqui para vocês, para a gente estar bem situado quando fala de profetas. Primeiro você tem o termo Navi. Navi é profeta, que também é líder político muitas vezes, significa literalmente borbulhar, ferver e derramar. O profeta de hoje antigamente se chamava vidente, roê, Samuel 9:9 fala isso. E parece até que às vezes eles eram sinônimos. Roê é ligado ao método de recepção, a palavra mais elegante de rosé. Ambas davam a ideia de que Deus fazia uma revelação por visões. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Que em sonhos ou visões Deus se manifestava. Era o método pelo qual se recebia a mensagem ou ainda referia-se a alguém que vê. Também, no grau Hitpael, que é o grau intensivo no hebraico e reflexivo, ele dava já uma ideia de ênfase, né? Porque todo Hitpael já é intensivo, assim como Piel e Poalo. E ele dá ênfase no sentido de esbravejar, dá um sentido como se ele fosse alguém que esbravejava. Interessante. Temos os profetas iniciais, para quem não sabe, a Bíblia chama Enoque de profeta, Abraão, Moisés, Miriam. Abraão foi o primeiro a ser chamado de profetas nos seus dias. Esse é um ponto importante. Para quem não está muito ligado, muito antenado, tinha profetisas também. Então, você tem Miriam, Débora, Uda, Noadia, a profetisa lá do Emanuel, lembra? Isaías 8:3. E profetas anônimos, você tem rancho de profetas, homem de Deus, o velho profeta, tem 100 lá que são escondidos por Obadias, que não é Obadias dos profetas, lembra do livro que eu recomendei para vocês lá na nossa primeira aula, que é o Quem é Quem na Bíblia Sagrada, é importante para fazer esse tipo de diferenciação. Você tem um jovem profeta, pessoas anônimas também são profetas ali na Bíblia, e filhos dos profetas, tem a questão das escolas dos profetas, enfim. Você tem grupos ali, por exemplo, em Betel, Jericó, Gilgal, um local não citado. Mas a grande questão é, profeta na Bíblia, o que ele olhava mais? Qual que era a maior ênfase dele? Ele falava sobre passado, presente, futuro, e me parece que um grande foco era o presente. Muitos pensam que talvez o maior foco fosse o futuro, né, quando se fala de profeta, mas um grande ênfase é no presente, focando o pecado do povo, a situação atual, como eles estavam com Deus. Portanto, nessa linha argumentativa deles, percebe-se 4 tratados que os profetas tinham. Primeiro, a instrução das grandes verdades de Deus sobre o homem, sobre Deus e o homem. Advertência e apelo aos que vivem em pecado. Conforto e exortação aos que confiam e obedecem a Deus. Então, tudo isso no presente, praticamente, lá. E quarto tema, realmente ali você tinha alguma predição de eventos futuros. Tinha também predições. Vamos ver, um por um, e como a gente falou, naquela abordagem reducionista de extrair alguns temas teológicos para a gente aqui, de uma abordagem canônica, e olhando algum outro tema menor, você tem Obadias, seguindo aqui a ordem canônica, não necessariamente cronológica. E aí a outra discussão, que em introdução do Antigo Testamento, aí a gente entra em discussões como em que época que localiza cada profeta, tem algumas polêmicas que vale a pena ser colocadas na mesa, não nessa disciplina. Obadias é uma oração indignada que você tem dele, alguns chamam de hino à ira, e é o menor livro do Antigo Testamento, para quem não sabia. Edom é o grande inimigo ali colocado em Obadias, e ele é colocado como aquele que está em orgulho, hostilidade aos irmãos, que é uma briga de irmãos lá da família de Esaú. E o extermínio de Edom é um consolo ao Reino do Sul pela justiça de Deus, né? Não um sentimento essencialmente de vingança. E aí, historicamente, depois se descobre, né? A cidade de Petra. E realmente era uma fortaleza ali, era muito difícil, que nem os castelos, né? Você tinha que passar um por um ali para brigar e tentar invadir, então era muito difícil de ser invadido. Então eles se sentiam mesmo muito seguros. E Deus fala, ó, essa segurança de vocês aí não vai durar, não. E constituem-se, então, 2 grandes erros para Edom. O quê? Primeiro, participar da desgraça alheia.
zombando ou participando ativamente ali do que, em relação a Israel, tudo indica que eles zombaram ou participaram ativamente, né, de despojos ali de Israel, e achar-se invencível. E a linha teológica passa pelo juízo de Deus, e a palavra-chave é dia. Aqui que está a parte bonita teológica, da parte teológica desse livro. Sempre você vai ver uma ênfase no dia ali. Então, no versículo 8, Edom pode antever o dia em que será julgado. Isso por quê? Porque ele se portou mal no dia em que Judá, seu vizinho, foi atacado. No âmbito maior, haverá um dia, o dia do Senhor, de julgamento e libertação para todas as nações. Então, o elemento dia, como outros profetas que a gente vai ver aqui, é muito enfatizado. E só para você saber historicamente, isso se cumpriu. A gente sabe que se cumpriu, o fim dos Edomitas, né? Em 312 a.C., os árabes expulsaram eles do seu reduto, lá do Mar Vermelho, segundo a profecia que você vê lá no versículo 19. Eles foram para o centro-sul de Judá, aí os descendentes vieram se estabelecer no Negueb, tornando-se, né, por meio de casamentos com outros povos, os edomeus. Por isso que você tem aquela briga lá de Herodes, perseguindo Jesus, você entende algumas coisas, inclusive ali perto do período interbíblico. E 126 a.C., Macabeu, né, do período interbíblico, João Hircano, circuncidou os edomeus à força, inclusive. No ano 70 depois de Cristo, Tito destruiu tanto os edomeus como os israelitas, e aí sim eles desaparecem, eles deixam de existir definitivamente, foram exterminados, como a Bíblia havia previsto. Ensinamentos. Então, linhas teológicas, aqui eu estou trazendo como ensinamentos nessa nossa aula, mais específicas, e já trazendo um tom mais aplicativo aqui pra gente, né? Acho que fica legal. O orgulho, ele precede a ruína, foi a queda de anjos e de homens. A soberba ainda derruba líderes, igrejas, cidades, nações. Não podemos ter o prazer mórbido no fracasso do outro, como Edom teve de Israel. O mal que fazemos recairá sobre nós mesmos, a lei de Talião, está lá no versículo 15. A alegria do pecado não dura para sempre. Mais um tema teológico realmente assim relevante, acho que talvez um dos maiores. O reino é do Senhor, é Deus que reina. Vocês estão se achando? Não, é Deus que está no comando. Não é a Babilônia, não é Edom, é Deus que está na sala de comando do universo. E Joel? Joel, aí sim vem uma ênfase muito grande, né? No dia do Senhor que está perto. Tem toda uma discussão, tá? Sobre a praga de gafanhotos, se ela é literal, se ela não é. Eu sou da linha de defender que ela é literal. O cenário descrito ali pelo livro de Joel é o da praga devastadora, só que ela mostra uma devastação maior, né? Claro, profética, num âmbito maior, além da dos gafanhotos, claro. E aí tem ali também uma seca tremenda, também é descrito ali no capítulo 1, e são instrumentos de repreensão ao reino do sul, né? Judá. E o esboço nos mostra essa linha teológica deles. São duas grandes divisões, o juízo e a restauração. E, gente, isso aqui ocorre o tempo todo na Bíblia. Essa dinâmica que eu estou mostrando aqui em Joel, ela ocorre o tempo todo, desde a época do juízo. Juízo para restaurar. É uma disciplina, é juízo e restauração, juízo e restauração. O esboço também pode ser visto assim, ó. Pensando no dia, esse elemento do dia do Senhor, você tem um dia imediato, que é a destruição lá, literalmente pensando, né, dos gafanhotos, que já é um sinal ali de Deus. O dia iminente, que é a invasão militar, de uma destruição maior, mais ampla. E aí aquela holística, né, o dia final, a segunda vinda de Cristo. Até vale a pena citar, você às vezes percebe isso numa dinâmica de profecia. A profecia, às vezes, ela faz isso. Você vê, eu tenho lives onde eu comento isso com outros professores de hebraico, por exemplo. É como se fosse uma pedra que batesse na água, ela chicoteasse, né, e fizesse ondas. Eu não estou procurando, claro que a escritura tem uma só interpretação, né, tem a questão do método histórico gramatical, mas a profecia, no elemento profecia, parece que ela tem essas ondas maiores. Por exemplo, quando Jesus profetiza sobre, lá em Mateus 24, Marcos 16, né, Marcos 13, Lucas 24, Mateus 16, sobre o fim dos tempos, e você percebe essa coisa ali de elementos que se cumpriram lá em 70 depois de Cristo, algumas coisas da época, e que parece ricochetear para algo maior. Claro que depende se a sua linha é preterista, se não é futurista, ou híbrida, né? Tem algumas linhas escatológicas sobre isso também. Mas os ensinamentos de Joel são válidos e, dentre eles, a moralidade pode refletir até mesmo na vida econômica de um povo, é o que ocorreu lá no questão dos gafanhotos, né, destruindo a lavoura. O juízo de Deus muitas vezes é a ferramenta de atração para os seus braços de amor.
Temos olhado para os acontecimentos e se ligado nisso, né? O que será que Deus está dizendo? Os líderes têm responsabilidade espiritual na restauração do povo. Isso o tempo todo você vê na Bíblia. Joel 1 é um exemplo disso. Deus é o Deus da restituição. Cuidado para não distorcer, não tirar isso do contexto, claro. Amós, um dos grandes temas e tópicos aqui é a justiça social. E é um dos melhores hebraicos do Antigo Testamento. Bem polido aqui o hebraico que a gente encontra em Amós. O tema, assim, o versículo-chave que mostra isso pra gente, que o tema está ligado à justiça social aqui. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso, porque o povo ali estava cometendo muita injustiça. E aí, né, é como se Deus estivesse falando, ó, não pense em me fazer culto sem fazer justiça. Né? Tem o culto do templo e o culto da vida, e esses dois não são indissociáveis. Não tem como você fazer uma coisa sem outra, essa dualidade cristã, como eu já mencionei em outros momentos, o Jonas Madureira fala sobre isso um pouco, esse dualismo, né, cristão, vida secular, vida de Deus. Lá fora eu posso fazer tudo errado aqui, final de semana, né, na igreja agora eu posso. Estou aplicando aqui pra gente. Vemos em sua mensagem um exímio pregador, inclusive. Por quê? Porque acho que essa é uma das coisas mais fascinantes no livro de Amós. Bem bacana mesmo. Você vê, do capítulo 1 ao 2, ele vai pegando várias sequências de julgamentos. Vou pegar aqui com vocês rapidinho. Só abrir. Você pode abrir sua Bíblia também, se tiver acesso. Livro de Amós. Vamos só ver uma rapidinho aqui, ó. Vamos lá, capítulo 1. Ele usou um recurso, eu acho muito bacana, é uma das coisas que eu mais gosto aqui do livro de Amós. Aqui, ó. Ele usa um padrão de fala que é o seguinte: assim diz o Senhor. Amós é o cara, né, que vai lá é como se ele fosse lá da periferia, de lugares distantes. Ele vai lá para o centro, né, na época de Jeroboão II, que foi um dos piores reis mais perversos de Israel, e ele acusa, ele vai mostrando o julgamento de Deus para as outras nações. Você imagina, o povo devia estar gostando. Então, você vê, ó, assim diz o Senhor, por exemplo, no versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, que é uma expressão idiomática, inclusive, para dar o clímax, assim como outros elementos são feitos. Cara, eles deviam estar muito felizes. O nosso inimigo, opa, parabéns, lindo, lindo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei do castigo, por causa... Opa, eles aplaudem. Aí, versículo 9, por 3 transgressões de Tiro. Aí no 11, 3 transgressões de Edom. No 13, 3 transgressões de Amon. Você imagina os caras ficando felizão lá, né? Pô, legal, Deus está destruindo nossos inimigos. Show de bola, parabéns pela profecia. Aí chega no capítulo 2, versículo 1. Transgressões de Moabe. Ó, já tem uns parentão aqui, tá chegando perto, né? Na verdade, nem tanto Moab, né? Você tem os midianitas ali, mas no caso de Moab, ó o que ele vai fazer agora. O 4. Por 3 transgressões de Judá, que era o reino do sul. Aqui ele está falando para o reino do norte. Né? Às vezes o profeta fala para o sul, para o norte. Eu não estou entrando nesses detalhes aqui com vocês por ser, né? O foco não é o foco da nossa disciplina. Mas quando precisa a gente entra. Então aqui nesse caso ele está olhando para o reino do norte. Quando ele bate aqui, ó, por 3 transgressões de Judá, tinha aquela rixa. Então, cara, beleza, parabéns. Aí quando ele chega no reino, no versículo 6, ele diz assim, por 3 transgressões de Israel, né? Então, 3 transgressões de Israel. É como se ele fosse fechando o cerco, de repente chegasse, é com você que eu quero falar. E aí o restante do livro, ele passa tratando com quem? Com Israel. É uma espécie de recurso retórico. Foi uma estratégia muito bacana no livro de Amós. É isso aqui. Então você tem o juízo a Israel. Aí sim ele trata dos pecados de Israel e ilustra com visões. O foco era Israel. É uma sacada muito boa aqui. E ensinamentos. Bem, tem vários, dentre eles, prosperidade não é garantia de aprovação de Deus. Você vê ali que tem N coisas para serem discutidas ali no livro.
tem algumas assim, bem interessantes até, se eu não me engano é ali que ocorre o termo vacas de Bazã, falando das mulheres luxuosas, né, que tinham pessoas que tinham casa de inverno e casa de verão, e tem a questão do elemento da justiça social aqui também, por isso que fazer culto a Deus e não fazer justiça é uma incoerência mais uma vez também nesse profeta. E aí tem outras coisas que a gente já falou, né? Deus chama homens humildes para divertir homens ilustres, a questão do culto do templo. Para honrar a Deus, às vezes nos tornamos desagradáveis aos homens, que é o que aconteceu com Amós. Quanto maior a oportunidade, maior a responsabilidade. E é uma pergunta a ser feita, né? Temos agradado a Deus? Aí chegamos no livro de Jonas, que é o livro mais missionário do Antigo Testamento. Jonas não era um homem medroso ou covarde, ele era um homem em conflito. Um povo tão sanguinário devia morrer sem Deus na mente dele. Porque Jonas foi chamado para pregar em Nínive. Nínive era a capital da Síria. Gente, os assírios eram os caras que faziam o crime do bote. Pesquisa depois o que era o crime do bote. Eram os caras que empalavam as pessoas. Empalamento, pesquisa depois o que era, o que eles faziam. Era gente perversa. Essa gente que Deus está mandando. Aí você entende um pouco a crise de Jonas. Por que ele não está querendo ir para lá? Está mandando ali para as piores caras da época. E Jonas ele faz uma descida vertiginosa. A forma como o texto é narrado mostra que ele desce de Gat-Hefer para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão. Aí depois daquela discussão com os homens, né, tira sortes. Aí ele desce para o mar. E ali no mar, né, vai lá no fundamento dos montes na oração dele. Então é bem poética a descrição desse tratado teológico sobre como essa rebelião dele com Deus até ele descer no ventre do grande peixe, né? E aí, você também tem além dessa progressão ou regressão espiritual, né? Enfim, regressão para longe da vontade de Deus, você tem também uma conversão, parece, né, do próprio povo que está ali no navio. Você tem um desenvolvimento interessante no coração dos marinheiros. Conforme vai ocorrendo, pode ver depois na descrição, quando vem a tempestade e tudo, eles temeram, depois eles temeram com grande temor, aí depois eles temeram com grande temor o Senhor. Cara, é como se fosse Deus tratando esses caras até eles se achegarem mais à visão de quem é Deus. Então até ali, embora Jonas não estava ali com o propósito de ser missionário, Deus está sendo missionário ali. E ensinamentos, tem muito, gente. Tem muita coisa bacana para falar de Jonas e falar dos 4 capítulos, do final ali do sol batendo forte nele, que é o Siroco, pode pesquisar depois, era um vento da época mesmo chamado Siroco. Mas eu quero focar só em alguns ensinamentos com vocês aqui, teológicos que trazem para a parte mais prática. É uma coisa que eu quero fazer com vocês nesse momento aqui, nessa parte dos profetas. É possível fazer a pior oração nos melhores lugares e a melhor oração no pior dos lugares, fato. É possível obedecer sem alegria, ser uma bênção e não desfrutar do poder da mensagem que prega, como Jonas. Quando estamos contra a vontade de Deus, nossa vida é uma descida vertiginosa, é o que vimos. E Deus tem um coração missionário. Deus também se importa até com os animais, você vai ver ali no Jonas, embora tenha outros textos que a gente deveria considerar também, como quando Paulo fala ali, né, de textos, né, que apontavam para algo maior, não para animais. É realmente uma discussão bacana o livro de Jonas. E só para vocês saberem, essa parte curiosa, lá no capítulo 2, salvo engano, tem a oração dele. A oração de Jonas é a oração da Escritura. Pode ver. Pode pesquisar. Tudo que Jonas está orando, ele está orando citando textos da Escritura. É magnífico isso. E é um ensinamento só por si só, de que talvez as pessoas devessem orar mais à Escritura. Já experimentou fazer isso? Para você, né, que tem essa linha teológica e religiosa, no caso de Jonas é um ensinamento importante. Oséias, o profeta do amor. Para quem nunca leu, Davidson diz que é uma sucessão de convulsões, uma crise ali, né, em relação ao tema do amor realmente, mas que aponta para algo maior realmente que é o amor de Deus. E Deus ele se compara a um marido angustiado que exprime acusações seguidas de anúncios de juízo, mas que também traz palavras de salvação ali no meio. Amós ele veio de Judá, Oséias ele pregou o próprio povo, né? Amós não, Amós ele vai falar de justiça
a consciência. Amós, ele pregou do amor ao coração. E com exemplo, né, com a vida. É bem bonito isso. Então, no caso de Oséias, Reino do Norte aqui, ele está pregando, vivendo, né? Alguns dizem que, não, mas não foi literal, Deus não faria isso, tal. Não, mas você vê o próprio Oséias, ele não foi obrigado a casar apenas, que já é uma questão que na nossa cultura, enfim, tinha muito a ser dito aqui também. Mas no caso de Oséias, você vê que ele se preocupa com aquela mulher, e diferente da Loame e Loruama, né, que tem significados os nomes dos filhos, a palavra Gomer, esse é um indício de que a história foi literal, sim, não foi figurativa. O termo Gomer não tem nenhum significado maior por trás do nome, como uma mensagem a Israel. Então era o nome de uma mulher mesmo, tudo indica. Parece que Gomer era o nome dela. É um indício de que a história foi, sim, literal. Você tem metáforas, o livro usa muito isso, leão, leopardo, ursa. Você já vê uma tendência por trás do autor de fazer isso. E também uma tendência muito bacana de lidar com a geografia. Ele vai indo a vários lugares. Então você tem Baal-Peor, Gilgal, Betel, Gibeá. E cada lugar desse tem uma tratativa, uma lembrança, uma menção, por exemplo, de infidelidade. Os lugares... Na teologia de Oséias, os lugares, a geografia é importante. Deus ama seu povo, e essa é uma grande mensagem, embora esse seja insistentemente fiel a ele. Essa é a essência, em essência, o que está sendo dito. E o julgamento divino requer uma razão. Sua compaixão, não. Essa é a verdade. De ensinamentos, bem, a falência espiritual tem causa. E aí você tem várias ali. Só isso aqui já dá um sermão com alguns pontos que até passam do comum em número. Falta de conhecimento, orgulho, instabilidade na busca de Deus, mundanismo, corrupção, apostasia, idolatria. E aí chegamos a Isaías, o profeta messiânico. É o maior livro profético do Antigo Testamento. Só Isaías, Jeremias, dá uma aula toda, dependendo de como a gente for abordar. Eu, por exemplo, no seminário, tive uma matéria toda, né, uma disciplina toda só de Jeremias, na época de seminário, mais de 15 anos atrás. E no caso de Isaías, ele é o profeta messiânico, ele é conhecido muito assim. É o maior livro profético do Antigo Testamento. E o tema bem enfático ali é a santidade de Deus. Isaías faz algo bem parecido com Amós. Ele vai profetizando contra vários, mas também fala ao povo. Então ele fala de Babilônia, Filístia, Damasco, etc. Mas chega no povo de Israel. Perdão. E quanto ao povo de Deus, ele profetiza então a queda de Israel, que pela Síria, né? Pela Síria. Então o reino do norte cai pela Síria, como a gente falou lá em 722 a.C., e a queda de Judá pela Babilônia em 586. O livro essencialmente é isso: é Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. É bem claro essa divisão, porque, por exemplo, em Isaías 1 a 39 você tem, embora tenha áreas de esperança ali também, em Deutero-Isaías, a partir do 40, que é onde a gente chama de livro da consolação, é onde ele fala de esperança, onde tem aquela parte messiânica de Isaías 53, que tem as discussões ali, eu sei, sobre a questão messiânica, mas o 40 ele já começa assim, consolai o meu povo. Então é onde há esperança, apesar de tanto erro do povo e da disciplina de Deus. E os 56 a 66 também tem alguns temas bem específicos, por isso entra no Trito Isaías, essa é a linha de base dele. O esboço de Moody coloca assim, você tem a repreensão e promessa, depois tem ali o Emanuel, Deus está conosco, no outro bloco de capítulos. Aí o livro das sentenças ali de juízos das nações, que a gente mencionou. Depois, o primeiro juízo geral, né, um outro bloco. O volume de Sião, que são livros dos ais, são vários ais ali. Só para vocês visualizarem, porque é um livro grande. Você tem o segundo juízo geral, o volume de Ezequias, que é uma parte histórica que fala da época lá que Ezequias vacilou mostrando os tesouros para o rei da Babilônia, que vai mostrar o porquê da queda, inclusive, né, de Israel. É uma das razões ali da falha, da queda de Israel, do reino. O oitavo livro fala do livro do conforto, que é o que a gente falou, também chamado de livro da consolação. E aí são vários temas, várias discussões bacanas, mas existe essa dinâmica, e acho que é uma das coisas mais importantes do livro, que a gente viu em Joel, que eu falei que ocorre em vários livros. A disciplina e a restauração, né? Existe a disciplina, mas existe a restauração. Miqueias anda de mãos dadas, organizando aqui mais cronologicamente,
realmente Isaías e Miqueias estão numa mesma época, próximos ali, e também Miqueias fala sobre a justiça social, né? Na verdade, a gente está indo menos por uma linha cronológica, mais por uma linha ali de épocas também dos profetas. E ele é muito comparado a Tiago nessa questão de ser muito prático, né? Pensando muito nas obras, na vida. Toda profecia tem forma poética, então tem algumas questões ali. Ele faz um paralelo claro com o Pentateuco, com a lei. Amós e Miqueias também, eles têm semelhanças, eles pregam contra a justiça social também. Ele é citado em Jeremias 26, ele previu também a questão lá do Belém Efrata, né, do capítulo 5. E há 3 sermões com imperativo, então é bem linda a estrutura, bem clara, que é o ouçam do juízo próximo, que depois vocês podem conferir. Promessas de restauração, de novo, ó, tá vendo? Ó, bate, né, disciplina, mas restauração do outro lado. E a contenda final. Então, qual que é uma das questões teológicas? É a teologia do livro em si, mais uma vez, a justiça social, tá vendo? Então, sim, a escritura, a Tanar, se preocupa com isso. Corrupção da igreja, você vê muito, do Estado, além da família. Então, esse é um dos que eu diria que mais, de todos, é o que mais enfatiza a justiça social. Ele realmente fala muito sobre essa questão. E não há nenhuma chamada ao arrependimento direto. Isso aí é curioso. Porque não precisa diretamente dizer isso. Já está sendo tratado no livro, mostrando o erro deles. Eles deveriam já saber o que deveria ser feito, né? Aqueles ouvintes precisavam saber disso já. Ok? Ensinamentos. Às vezes estamos satisfeitos com as reformas parciais que fazemos, é o que tinha acontecido naquela época, mas ainda há coisas a melhorar diante de Deus. A grande responsabilidade dos líderes, os líderes batem mais uma vez, né, já falamos disso, mais uma vez tem essa tendência nos profetas de bater em cima da liderança, tem mais responsabilidade sim, seja pelo exemplo, seja pela influência. As ameaças de Deus são disciplinares, não apenas punitivas, o de abandonar de vez seu povo, é o que a gente viu aqui, disciplina mais restauração. Algumas disciplinas são irrevogáveis, embora Deus esteja disposto a trazer restauração. Veremos isso um pouco também ali em Jeremias. A gente vê um pouco em Jeremias. E, enfim, tem o versículo, o 6:8 ali, que é um dos mais adivinháveis do Velho Testamento, né? Onde ele resume a mensagem de outros 3 profetas do 8º século, né? Amós dando ênfase à justiça divina, Oséias pregando amor, Isaías insistindo numa comunhão humilde, você pode conferir isso. E o ministério e a fidelidade a Deus não podem ser barganháveis. Naum, né? Aí que a grande questão é o limite da tolerância divina. E ele vai apresentar, né, dentro de Naum, toda uma dinâmica de apresentação do Deus que destrói, anúncio da destruição, descrição da destruição e razão dela. E olha que curioso, quem que é o público-alvo? Nínive. Jonas ainda deu arrependimento, o povo se converteu lá, né? E inclusive ele fala, Jonas parece que faz isso bem de qualquer jeito, né? Quando ele faz lá, ele não estava muito afim de pregar, a pregação dele é bem curta, pelo menos na narrativa ali, 4, 5 palavras em hebraico. E é o cara que não queria que ninguém se convertesse, todo mundo se converteu, né? Só que agora, olha só, esse povo que se converte, entre aspas, se arrepende, eles agora estão num outro momento novamente, né, sendo julgados por Deus. Não tem jeito, para alguns aqui teve que vir o julgamento, seja numa outra geração ou não, mas a questão é, Nínive está em pauta novamente. Na literatura profética é importante quando você vê esses ais que vão ocorrer entre os profetas, porque o ai, ele é uma ênfase mesmo de mostrar que é uma ameaça terrível que vai chegar. Isso é importante. E os ensinamentos? Aqui, no caso, nós vemos em Naum, o juízo de Deus não se baseia numa ira inesperada ou incontrolável, mas no caráter imutavelmente santo de Deus. Deus não faz pouco caso do pecado. Isso é uma questão teológica importante no livro. Deus trata o pecado. Deus não permite rivais. E o Senhor é maior que os invencíveis, né, ou os aparentemente invencíveis. E aí Jeremias, eu falei, é uma aula só de Jeremias, se a gente fosse entrar fundo, mas há coisas boas que a gente pode citar aqui, o profeta do coração ele é chamado, por quê? Só que você já vê a teologia, coração aparece 50 vezes no livro, é bem interessante isso. E em Jeremias nós encontramos tanto prosa como poesia, sendo, né, os seus oráculos preferencialmente escritos em poesia.
A medida favorita dele